E houve uma grande repercussão, né? Todos os filmes deram repercussão. Você ficou sabendo de alguém da família, de repente, que viu o filme? Alguém te mandou alguma mensagem? Eu fiquei sabendo de duas coisas. Uma pela mídia e o outro pelo meu professor de aeromodelismo. Você teve que fazer aula ainda de aeromodelismo? Fiz. Eu tive tipo, um pouco de construção, porque ele era construtor também de aeromodelo, e tive um pouco de pilotagem. Sim. Para além da prosódia paulista, essas coisas do sotaque, enfim. Só um PS, assim, quando ele estava praticando o aeromodelismo, ele deixava a timidez de lado, né? Ele era muito mais confiante. É onde ele era referência. Exato. Tem uma dessas ironias da vida, porque dos preconceitos da família, pelo menos o que é retratado com o Daniel, é porque ele não tinha uma profissão mesmo, assim, aeromodelo era um hobby. Só que anos depois que o crime aconteceu, um investidor de alguma marca, ele era tipo apaixonado por aeromodelo e investiu nos atletas lá do Parque Ayrton Senna, onde tinha essa prática. E uma galera começou a ganhar dinheiro patrocinado. Então, supostamente, poderia ter sido ele. Com certeza. Porque ele participou de campeonatos. Ele foi na Ucrânia disputar campeonatos de aeromodelismo. Então, ele era um cara referência. E é um fator, assim, que chama atenção em até outras pessoas criminosas, como, por exemplo, o maníaco do parque, que era super pró em patins. Ele era, assim, destaque ali em exótico, patinação. Né? Uma coisa de então. Exato. Sempre muito bons em alguma coisa que desse algum destaque. Total. Né? Mas, bom, pode continuar sobre... Não, eu tava só pensando das duas informações. Aí o professor de aeromodelo falou que depois que o filme estreou, o Daniel continua, né? Como um cara que constrói ainda aeromodelo para os outros. Ele conta que muita gente tem preconceito em deixar ele, por exemplo, participar dos concursos como antigamente. Mas muita gente compra os aviões dele porque ele faz bem. E aí ele fala assim, tipo, a galera, né, tipo, quer o melhor, mas também não quer ver o cara bem. Eu não sei, é uma discussão moral interessante. Até que ponto também não faz parte da pena, né? Ele continuar sendo, de alguma maneira, julgado por isso, porque é uma coisa que não tem... Pô, pra mim não tem perdão, sabe? Tipo, não existe isso. Não tem como esquecer. Perdão jurídico tem, mas assim, como que se perdoa? É difícil. É um valor moral, é uma discussão moral muito, muito mais profunda, assim. Então, a gente nunca vai chegar num consenso de sociedade. Sim. E aí eu fiquei sabendo que ele viu o filme e ele disse que achou na versão... O Daniel? Parecido. Sério? Fiquei sabendo disso. E a outra coisa que eu soube... Ou ele deve ter olhado, ele falou assim, eu sou assim, tipo esse ator? Não nesse sentido, não nesse sentido. Falou, cara, que escolha de elenco. Não, é porque eu acho que talvez... Não sei, cara. Talvez tenha uma vaidade de ter o seu depoimento contado, talvez, né? Sim. Porque nunca teve. E a perspectiva dele... a perspectiva dele para a edição. Você ficou sabendo, então, que ele assistiu e... E é isso, não é uma questão de gostar. Ele achou assim, pô, tem várias coisas aí que eu acho que foi assim que aconteceu. O que eu acho bom, né? Porque eu também nem sei o que aconteceu. Eu fui lendo os depoimentos. E a outra coisa que eu soube foi que, enfim... Teve muita gente que não curtiu por conta de meio que trazer esse caso de volta, assim. Desculpa. Não tem como não trazer. E eu acho que isso que cabe, assim, falar até sério aqui, porque eu acho que a função de um true crime é você poder reacender um debate que eu acho que, inclusive, o que não abrange a justiça dos homens, a justiça legal. Porque, às vezes... Pô, eu admiro muito, por exemplo, o que aconteceu no documentário lá sobre o caso da Daniela Pérez. O assunto já tinha sido enterrado, o cara estava vivendo, estava concorrendo a cargos públicos. Será que a gente não vai esquecer, vai jogar por debaixo do tapete como se fosse um caso isolado? A gente não precisa entender que isso é uma coisa que se repete de alguma maneira? E muita gente não sabia da história. Eu lembro que no dia a gente tinha gravado um episódio que era de True Crime, e aí a gente ia fazer um ao vivo. E a gente recebeu, nesse ao vivo depois, um casal jovem, bem jovem, assim. E a gente estava gravando... Do quê? A gente não sabe. Da história do quê? Mas do quê? Não sabiam. Não sabiam. Então... E o tanto que estava enterrado na Glória Pérez também. Sim. Esse é um papel social muito importante. Porque eu acho que... se você trata de uma maneira que eu acho que todo mundo gosta, que é aquele ali foi um caso específico, aqueles são os indivíduos monstruosos, e aí a gente... Quando prende, resolve, acabou. Cara, no mesmo dia que aconteceu o crime da Suzane e deles, né, de modo geral, outros 3 aconteceram na cidade na mesma noite. Só que todos em região de comunidade. E aí o dela teve atenção. E eu entendo que é a construção narrativa. Mas é para você ver que não é um caso isolado. Parricídio é um crime que está aí. Então, trazer essas histórias acende o debate não para glamorizar os caras. Pelo contrário, porque
em momento nenhum você justifica as atrocidades, sabe? Sim. Eu acho que é você mostrar que essas coisas estão acontecendo e você não pode tratar como um caso isolado. Sim. Essa é a importância de um true crime bem feito. E sobre o trabalho da perícia também, que é importantíssimo na resolução desses casos. A gente trouxe o perito Salada, que participou Teve muito com a gente no terceiro filme. Então, a gente trouxe, ele contou com detalhes na noite que ele estava de plantão, e ele falou exatamente isso. Tinha outros crimes acontecendo na região da comunidade, mas eu cobri ali a parte da Zona Sul, chamou mais atenção, porque não acontece ali esse tipo de coisa. Uhum. E ele contou toda a investigação, a perícia que eles fizeram, percebendo o que tinha sido mexido, o que não tinha sido mexido, que a casa estava muito revirada. Ele contou exatamente. Então, realmente... esses conteúdos de true crime servem não só para reacender um debate, mas também como alerta de conhecimento humano mesmo, né? A gente tem até dados, né, que a gente estava vendo que o público feminino é o que mais assiste conteúdos de true crime. Mas eu me preocupo um pouco com isso também. Sim, Porque mas... existem parcelas e parcelas. Eu acho que existe uma glamorização. O Ryan Murphy faz muito isso na Netflix, nas séries dele. Sim. Que é uma sexualização do criminoso. Que eu acho que ele vai ter isso num comportamento. Tem muito serial killer que tem essa coisa, mas tratar isso como um padrão quase que coloca num fetichismo. E aí eu acho que isso não é legal, porque aí também tira um pouco o foco da discussão social. A gente tá... Aí sim, engrandecendo essa que ele fez Jeffrey Dahmer, né? Ele fez American Crime Story. É divertido de assistir, eu entendo. Eu adoro o do assassinato do Gianni Versace lá. Nossa, é o meu favorito. É muito divertido de assistir porque o personagem é muito carismático. Mais ou menos. Não, eu acho que porque fora a parte do crime, ele é um cara que canta, ele é um cara que dança, ele é um cara que entende de arte. Tem diálogos irônicos ali que são... Entende que é o lugar da diversão? Não é o crime, é o todo. E eu entendo que isso faz parte da personalidade de um serial killer, ser sedutor. Mas talvez não é o seu papel social de enaltecer isso como qualidade do personagem. Sim, porque mas senão... eu acho que nem é enaltecer. Eu acho que é um alerta de esse tipo de Ele gente também pode ser assim, sabe? Mas infelizmente a interpretação da maioria das pessoas não vai para esse lugar. Eu tô contigo. Porque às vezes a pessoa fala assim, cara, como é um criminoso? Quem é a pessoa que vai me matar? A pessoa desenha na cabeça dela um cara escroto, mal educado, não. Aí quando ele fala assim, não, o cara que mata é o galanteador, é o bonitão, é o que fala de arte, é o que canta, dança, pateia, pinta quadros, e ele é um lazarento, entendeu? Muita gente ficou meio que apaixonadinha no Jeffrey Dahmer, interpretado pelo Evan Peters, assim. Isso tem um efeito também, acho que é uma discussão até que cabe... Total. Porque levaria um tempão pra gente falar sobre isso. Mas o meu voto é que sim, que tem que ser discutido e tem que ser reacendido. Não vamos esquecer. Total. Não vamos esquecer enquanto sociedade. Tudo bem, tem outra questão de reinserção na sociedade e tudo mais, de voltar à vida, já pagou a pena, mas não vamos esquecer. Ponto final. Tem a mesma coisa da Bot Kiss, né? Quando aconteceu, que rolou, mas que tem que ter, não tem que ter, fala, não fala. Gente, mas se não falar, então foi à toa, então foi esqueceu. Era por justiça e para que não se repita, né? Por memória, por justiça e para que não se repita. Exato. Era isso. Porque a gente tem que falar. Tem que falar. Já quando não era para ter acontecido, mas uma vez que aconteceu, não dá para esquecer. E o quanto que se ganhou em segurança depois do acidente também, em relação a cuidados, como todas as boates, os lugares assim, de casa noturna tiveram a preocupação tanto com a parte inflamável como saída de segurança, as coisas de escape. Coisas que não eram leis, que não eram obrigatórias, né? E agora são. Então, assim, tem muita coisa lá que não dava nem para punir porque não era obrigatório. Não tinha, mas não era obrigatório ter. Não dá pra punir. Por isso a discussão é importante. Mas os filmes que vocês fizeram também, eu acho que geraram alguns comentários de efeito contrário também, do povo meio que romantizando às vezes o caso e falando assim, até do seu personagem falando assim, mas se olhar bem, esse cravinhos, né, esse tipo de coisa. Você recebeu muito feedback assim? Cara, recebi e é uma coisa esquisita mesmo, porque... Existe a vaidade de você ser chamado de bonito, beleza, isso não depende do personagem. Mas existe uma outra questão que é como eu, de alguma maneira, fui encaminhado para um lugar de pessoa sexy depois dos filmes. Sim, isso é estranho, né? A gente não tá falando de pessoa sexy enquanto característica de pessoa. Tô falando assim, quase como se fosse uma profissão. Aí você vira bonito CNPJ, você vira sexy CNPJ. A gente tem que abastecer o conteúdo sexy.
E eu nunca fiz isso. Eu sempre fui, tipo, mais da graça, da piada. E o Twitter, agora X, tipo, é um ambiente muito mais difícil depois dos filmes pra mim, porque eu posso fazer um lugar lá que eu tô, sei lá, pô, fazendo uma graça, imitando Milton Cunha, a galera vai descrever em detalhes muito específicos de como eles gostariam de transar comigo. E isso virou meme. Então você perde um pouco a mão do que é assédio e que como tá todo mundo fazendo, é tipo, pô, eu tô fazendo a piada de todo mundo. Não tem problema. Mas não, é real de, pô, eu quero ele me comendo, fazendo isso, eu vou tomar de milkshake. E, tipo assim, irmão, cara, calma, cara. Eu não tô nem fazendo nada, eu tô imitando Milton Cunha. Não é pra sexualizar nesse lugar. E as pessoas, e quando eu falo, pô, não curti, as pessoas acham que eu sou arrogante. Acho que eu não gosto. Ai, tá sofrendo bonitofobia. Pô, isso vem em pauta de entrevista como se assim, como é que você lida com assédio dos fãs? Falo, pô, não é assédio, eu adoro o carinho dos fãs. E isso é a maioria das pessoas. Agora, assédio vai num lugar invasivo. Esses a gente não tem que tratar como se fosse todo mundo, sabe? Sim. Você me fez lembrar de uma coisa que aconteceu, acho que tem, sei lá, um mês e pouco, que eu não sei se é o Henrique ou o Juliano, da dupla Henrique e Juliano. Tá. Que virou... porque O Henrique e Juliano... Não, eu não sei qual dos dois que é, porque eu realmente não acompanhei esse movimento. Mas virou... Na foto dele de sunga? Não, virou meio que uma brincadeira. As mulheres estavam jogando no IA, beijando ele. Só que o cara é casado. E aí você imagina a esposa do cara, então abre a internet e aquele dia grande brincadeira é todo mundo fazendo um vídeo. Ah, mas não é ele de verdade. Eu sei, cara. Mas não deixa legal. De ser desrespeitoso. Não exato. Não é confortável, não é legal. É esquisito, porque aí parece que invalida qualquer coisa que eu tenha a dizer. Não é que eu, pô, gente, por favor, me escutem, eu quero dizer algo. É tipo assim, o meu direito de falar besteira. Mas não, qualquer coisa que eu for falar, as pessoas... Agora acho que menos, porque eu dei uma diminuída também na quantidade de post no Twitter. Mas era isso, eu era muito presente e não importa se eu aparecesse em vídeo ou em foto, era isso que era o meme. Então, assim, um pouco desconfortável. Não importa o conteúdo, né? Te assiste no mudo. Não importa, E teve até a Samantha Alves, não sei se você viu, que ela deu um basta num desses tweets. Eu também. Porque ela foi sucinta. Sucinta. E eu até fiquei assim, porque foi uma página do Twitter que era um fake. Eu não lembro o que ela falou da Samantha, basicamente. Falou, tipo... uma coisa sexual bem terrível, bem invasiva. E a Samantha repostou e falou assim, galera, isso aí que é assédio e não é tolerável. E a pessoa até excluiu a conta, mas quando eu fui ver a conta, o tweet de baixo era a pessoa fazendo a mesma coisa comigo. Tinha falado alguma coisa do tipo e eu não falei nada. Eu só deixei. E a Samantha não, ela não ignorou e deu um basta. E isso até foi para as páginas de fofoca, o que gera outra discussão. Eu falei, caraca, eu não falei nada. Eu tenho aqui, tipo, prints dos maiores absurdos que já escreveram pra mim e que eu sei que é em tom de... eu sei que é em tom de piada. Como eu cresci em ambiente de humor, parte até ter escolhido, inclusive, o teatro foi porque eu via comediante e falei assim, pô, se talvez eu vá pra esse lugar aí, alguns fizeram publicidade, vou fazer também. Era esse o raciocínio. Então, eu sei como é que funciona a cabeça da piada. Que, não leva pro pessoal, é só uma brincadeira e tal. Só que, às vezes, por todo mundo estar fazendo uma coisa, isso vira um senso comum de ser engraçado e você esquece uma parada simples, que é, isso é um assédio, cara. Você não falaria isso na cara da pessoa. Sim, que tá escrito lá. E o pior é que se você responde, se você dá... Aí é você que tá o errado. Você que tá errado. Eu lembro uma vez, não sei se foi a Sarah Silverman, foi alguma humorista que mandaram pra ela assim, puta. E aí ela respondeu e falou, olha, eu acho que você tá precisando de ajuda, quer conversar, e aí ajudou. E aí saiu uma notícia, nossa, ela falou com a menina e ajudou. Falei, cara, se alguém me manda puta, eu falo, prazer, Cristiane, porque a pessoa tá se apresentando pra mim, né? Cada um se identifica como quer, né? Pô, prazer, eu sou prazer, humorista. Então, tipo assim, eu sei levar na brincadeira. O que é desconfortável pra mim é quando vira uma coisa só. Aí não importa o que eu faça, essa é a parada. Exato, e não importa às vezes o trabalho que você faz, sempre é o mesmo comentário. Se olhar bem, ele tá falando alguma coisa, ele tá fazendo algum personagem. Eu já botei uma camisa na cabeça, assim, fiquei só os olhos de fora e eu falei assim, se reparar bem, eu tava falando alguma coisa. Foi a foto que eu postei. Aí a galera falou assim, na próxima tem que tapar os olhos. Eu falei... Mas é isso, eu levo Perdeu 10 pontos no bingo árabe, tá? Não, você não sabe, eu posso estar fazendo uma referência a Rio de Janeiro. Pode ser, é verdade. Tudo pode ser. Então é meio que isso, tipo, Sim. Eu sei levar na brincadeira, não é uma coisa que... Você vai ter que fazer um audiobook. Vai ter que fazer, tipo assim, só um podcast só falado, sem imagem. Nossa, imagina, vira o Cid Moreira. Né? Imagina isso. Só
contando histórias, assim, só áudio. Aí vai falar, não pode ter sua voz. Ei, caralho! Coitado, o cara não pode fazer mais nada, então. Mas basicamente você já está lidando melhor com isso. Não, já lido melhor. Você Sim. aprende a separar, enfim. E eu também perdi um pouco do prazer de estar ali presente tanto nessa rede Twitter, social. é. De vez em quando eu apareço, porque, enfim, tô lá desde 2009, então é difícil eu sair. Mas, vamos lidando. Boa.